Oi, queridos! Eu sou Mari Salles e hoje a gente inaugura esse canal no YouTube e eu vou começar toda essa jornada aqui contando um pouquinho pra você da minha história com o empreendedorismo. Fica até o final e eu te garanto, o empreendedorismo mudou a minha vida e ele tem o potencial para mudar a sua vida também. Essa história toda começou ainda no colegial. Sim, na minha época chamava colegial. E eu tava no segundo ano do colegial quando a minha mãe achou que o melhor para mim seria começar a trabalhar. Então eu fui começar a trabalhar no escritório de contabilidade da minha tia, né, da minha família. E de lá, do segundo ano do colegial, para escolher uma faculdade, foi muito simples para mim, porque eu me dava bem com as rotinas do escritório, eu achava legal. E aí, para escolher o curso de Ciências Contábeis, foi muito fácil. Eu simplesmente prestei o vestibular numa faculdade não muito conceituada, mas prestei o vestibular, passei e fiz a faculdade de Ciências Contábeis. Então a vida foi indo. E as coisas foram acontecendo e eu tive algumas outras experiências profissionais, fora do escritório de contabilidade. Eu fui trabalhar numa fábrica. E nessa fábrica eu pude ter contato com toda a parte de produção e pude exercitar bastante toda a parte de contabilidade de custos, que sempre foi uma área que me chamou muita atenção dentro da faculdade, da parte acadêmica. Então, dentro dessa outra experiência profissional que eu tive, eu acabei adquirindo conhecimentos de produção, de criação de produtos e como tudo isso funcionava na prática e tal. Mas, terminando a faculdade, eu voltei a trabalhar no escritório de contabilidade, que era a minha escolha principal, né? Trabalhar com pequenas empresas dentro de um escritório de contabilidade. E a vida foi acontecendo, e as coisas foram acontecendo, e eu fui vendo que, na prática, a contabilidade era chata. Eu não estava feliz com aquilo. Eu estava procurando um jeito de não precisar mais trabalhar com contabilidade, porque a contabilidade ali, eu não entendia por que os clientes não estavam nunca satisfeitos e por que ninguém ligava muito para as nossas opiniões e os nossos insights sobre os negócios deles, como as coisas eram feitas no dia a dia de um escritório de contabilidade. E aquilo foi deixando minha vida sem graça. Então eu não estava mais feliz com aquilo. Então apareceu uma oportunidade na minha vida. Eu comecei a trabalhar com artesanato. E eu comecei a produzir peças artesanais para casamentos. Então eu fazia buquês, topos de bolo e outros itens de decoração para noivas. E aquilo foi muito legal. E eu acabei tendo ali o meu primeiro negócio, a Mari Salles Patchwork. E através da Mari Salles Patchwork, eu pude conhecer muitas pessoas, artesãos, empreendedores, pessoas do meio do casamento, que me abriram muitas portas. E rapidamente, eu acabei começando a ter pedidos. E aí começou a virar um negócio. Conforme esses pedidos iam chegando, ia acendendo uma coisa em mim. Uma faísca de que a vida podia ser muito mais do que simplesmente ficar 8 horas por dia sentada atrás de uma mesa de um computador. E eu tive diversas experiências, trabalhei com eventos, trabalhei com noivas, atendi noivas no Brasil inteiro, mandei buquê, topo de bolo para vários países do mundo. E todas essas coisas foram acontecendo de uma forma muito natural. E acabou que começou a ocupar muito tempo da minha vida o ateliê. O meu ateliê acabou virando a parte mais feliz da minha vida. E chegou um momento que eu decidi que eu precisava tomar uma decisão, que eu precisava sair da contabilidade para eu poder focar no meu ateliê. Foi aí que eu decidi realmente sair da contabilidade e buscar esse mundo colorido e cheio de cores e formas e pessoas incríveis que eu conheci através desse momento de resolver empreender e deixar o escritório para trás. E eu fiz isso de uma forma muito tranquila, porque eu tinha conhecimento, eu sabia costurar, eu tinha pedidos, eu tinha pessoas, né, querendo contratar, querendo comprar os meus produtos. Então eu tinha ali uma rede que estava funcionando.
Então eu comecei a pesquisar, planejar como eu gostaria que fosse esse negócio, como eu poderia fazer as minhas produções, as minhas entregas, como poderia maximizar o meu lucro com as peças que eu entregava da melhor forma possível, atendendo as minhas clientes, né? E tudo isso foi um processo de amadurecimento muito importante para mim. Eu acabei aplicando conceitos da contabilidade de custos, que era uma coisa que eu gostava muito na faculdade, na produção do meu ateliê. Eu tive que lidar com várias coisas, insegurança, medo do fracasso, medo da rejeição. Várias coisas acontecem quando a gente decide por um caminho diferente daquele que a gente está acostumado. Só que nessa época eu era casada. Não é com a pessoa que eu estou hoje. E logo depois que eu saí, que eu tomei essa decisão de deixar o meu emprego fixo para empreender, com todas as delícias e dificuldades que trazem o caminho do empreendedorismo, eu passei por um divórcio extremamente complicado. Foi muito difícil, foi muito sofrido, o divórcio veio num momento que eu não estava esperando, mas foi através do empreendedorismo, do ateliê Mari Salles, ateliê Mari Patchwork, que eu pude me reinventar, conhecer pessoas novas, conhecer coisas novas. Nesse período da minha vida, eu fui assistente de fotógrafa, eu fui trabalhar com eventos, eu fiz cerimonial de casamento, eu continuei fazendo os meus buquês, as minhas entregas, atendendo as minhas noivas, e eu estava feliz com isso. E parecia que finalmente a vida estava indo para o lugar. Nesse meio do caminho, eu conheci pessoas incríveis que me abriram portas e que foram extremamente especiais para mim, que são, até hoje, moram no meu coração. Eu dei aula de costura, eu fiz milhões de coisas, eu dei o meu primeiro curso de empreendedorismo sem nem saber o que era isso, fazendo 4 turmas presenciais num ateliê incrível em São Paulo. Então, assim, foram experiências que eu trago com muito amor e muito afeto até hoje na minha vida. E parecia estar indo tudo muito bem, obrigada, na minha vida profissional, estava indo tudo bem, eu estava de bem comigo mesma, mesmo divorciada, passando por um processo complicado. Mas um pouquinho depois do meu divórcio, meu pai teve um diagnóstico de câncer. Isso foi absurdo na minha vida. Foi muito difícil. A gente enfrentou um tratamento difícil com meu pai, mas deu tudo certo. Ele ficou curado do câncer. Ele fez o tratamento, eu, a minha mãe, a minha irmã, meu irmão. A gente foi cuidando dele e ele ficou curado. Então, de novo, parecia que tinha uma luz no fim do túnel. Parecia que as coisas iam funcionar bem. Eu já estava namorando com hoje meu marido, o pai da minha filha. A gente estava bem, meu ateliê ia bem, as coisas funcionavam. E aí, numa segunda-feira comum, extremamente comum, um dia como qualquer outro, a gente estava em casa, a família, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e meu pai teve um infarto fulminante e morreu em casa. E nesse momento foi quando eu percebi que a vida tinha que ser mais. Não dava para ser só aquilo, não dava para ser só trabalhar para pagar boleto, né? Tinha que ter um sentido diferente, né? Eu tinha acabado de perder meu pai. É muito difícil, ainda é um pouco difícil falar sobre isso, mas já faz bastante tempo, meu pai morreu já fazem 9 anos. Isso foi uma coisa que me marcou profundamente. E foi a primeira vez que eu tive um contato com a depressão. Eu comecei a tratar, né, o meu quadro depressivo depois que meu pai faleceu. Foi a primeira vez que eu comecei a tomar remédio psiquiátrico, que eu comecei a fazer psicoterapia e me tratar, me cuidar, para que eu pudesse ficar melhor, né? Porque aquele luto foi muito pesado para mim, foi muito difícil. E foi no meio desse caminho, quando meu pai já havia falecido, que algumas artesãs que eu conhecia tinham entrado num curso de empreendedorismo criativo. E esse curso me parecia muito legal e muito interessante. E eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer agora. Eu tenho que entrar no Decola Lab, da Rafa Capari. Inclusive, gente, saudades Decola.
O Decola Lab era um curso incrível, com pessoas incríveis, com um conteúdo super rico. A Rafa Capai é super ativa nas redes até hoje. O Decola não existe mais, mas gente, foi maravilhoso pra mim. E eu entrei no Decola pensando assim, é agora que eu decolo esse ateliê. Vai dar certo, eu vou simplesmente poder voltar a viver uma vida plena e feliz, né, através do que eu quero fazer, do que eu quero colocar no mundo. No meio de tudo isso, dessa depressão, da perda do meu pai, tava muito difícil não ter trabalho fixo, né? Então eu decidi naquele momento, por conta da minha saúde mental, voltar a trabalhar no escritório de contabilidade. Mas eu já voltei pra lá com outra cabeça, de que eu ia fazer aquilo que era necessário, sem ter que ficar pensando muito nas coisas que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de criar, que eu gostaria de mudar. Por quê? Porque eu já tinha o meu ateliê para exercitar a minha veia criativa. Então eu voltei a trabalhar lá para ter algum lugar para ir, das 8 às 5, onde eu pudesse conviver com outras pessoas e não ficar somente presa naquele processo de luto que eu estava vivendo. Mas eu sempre senti que eu precisava de mais alguma coisa. E foi no Decola que eu percebi que eu estava ali buscando algo, né? Buscando um trabalho, um pedaço da minha vida que fizesse sentido, né? Que não fosse simplesmente por fazer, por entregar, por qualquer coisa nesse sentido. Já nas primeiras aulas do Decola, uma coisa engraçada aconteceu. Eu fazia as aulas e nas aulas era proposto pra gente encontrar aquilo que seria fácil, simples e ao mesmo tempo que as pessoas pagariam por aquilo para poder transformar essa ideia em um negócio. E aquilo começou a bater em mim de uma forma que eu não esperava. Porque começou a aparecer de novo aquele sentimento, aquele amor pela contabilidade. Coisa que eu tinha perdido essa chama. Eu sei que eu entrei no Decola, mirando o ateliê e acertei no meu ponto doce, a contabilidade. A contabilidade, naquele momento eu descobri que ela não precisava ser feita de uma forma cinza e fria. Eu poderia colocar o meu jeito de fazer contabilidade. Eu poderia trazer cor, formas e muito amor para dentro daquele atendimento, daquilo que era técnico. Eu poderia pegar algo técnico e transformar numa coisa que não existia, né? Que era uma ideia na minha cabeça de que a contabilidade não precisava ser chata e sem graça. Ela poderia sim exercer um papel fundamental na vida de empresários que tivessem querendo saber essas informações que eu tinha para contar. Então eu descobri que eu poderia fazer diferente. E assim nasceu a Love Accounting. Muito rápido, os primeiros clientes chegaram. E chegaram realmente interessados naquilo que eu tinha para mostrar para eles que a contabilidade podia ser uma ferramenta de gestão para caminhar junto com eles e fazer com que o negócio deles crescesse. De novo me apareceu uma luz no fim do túnel. Parecia que realmente eu ia conseguir organizar todas as coisas e criar um negócio incrível e ter clientes interessados no que eu estava fazendo. Só que nem tudo foram flores. Nessa época eu ainda tinha um ateliê, então tinha pedidos. Eu trabalhava das 8 às 5 no escritório da família e fazia as coisas da Love Accounting à noite. Então foram muitas noites em claro, foi muito tempo trabalhando, eu trabalhava muitas horas. Finais de semana eu estava envolvida com os eventos, com as entregas das minhas noivas e além de tudo, tendo, né, esse novo amor que se chamava Love Accounting. Nem tudo é como a gente imagina quando a gente está começando a empreender. Então, gente, eu errei, não fiz tudo que eu poderia, eu estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu precisei me reinventar, olhar para tudo que estava acontecendo, tive alguns erros, tive que rever as coisas que aconteceram por causa desses erros, dentro da minha própria empresa, da Love Accounting. E tudo isso foi muito importante para que eu pudesse ter essa visão de que as coisas não são como a gente idealiza na nossa cabeça. Empreender não é só o que eu idealizei,
é as coisas também que a própria rotina vai trazendo pra gente. Quando a gente acha que não dá mais pra ter nenhuma coisa louca acontecendo, eu acabei tendo uma apendicite. E nessa apendicite eu descobri que eu tava com câncer. E isso foi um outro momento muito complicado, porque eu ainda tava no escritório, eu tinha love, eu tinha milhões de planos, eu tinha uma viagem marcada, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, graças a Deus, eu não precisei fazer nenhum tratamento com quimioterapia, radioterapia, meu tratamento foi cirúrgico, mas isso bagunçou a minha cabeça de alguma forma. Então eu fui andando e caminhando com as coisas como estavam, até que chegou num momento que não dava mais. Eu precisava tomar a decisão mais importante da minha vida. Eu precisava tomar a decisão mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo da minha vida, que era deixar de vez o escritório da família para me dedicar totalmente ao Love Accounting, para que o meu tempo fosse 100% focado no que eu estava fazendo e não no trabalho de uma outra pessoa. Quando eu saí do escritório, gente, foi muito difícil, mas não foi difícil por causa do dinheiro. Eu ganhava pouco mais de 3 mil reais por mês trabalhando no escritório. E não era uma renda, nem naquela época, não era uma renda muito alta. E com os clientes que eu já estava conseguindo nos atendimentos de mentoria, consultoria, acompanhamento mensal, eu já estava fazendo um faturamento próximo ou até maior do que eu ganhava no CLT. Mas é muito louco pensar nisso tudo, porque mesmo naquela época, o que mais me deixou em dúvida sobre sair do escritório ou não foi o lado emocional. Porque veja, a minha tia e o meu tio me ensinaram tudo que eu sabia sobre contabilidade. E como que eu ia deixá-los para começar uma história nova, para criar uma história minha, começar uma coisa do zero. Então, emocionalmente foi muito difícil para mim tomar essa decisão. E quando eu penso na contabilidade lá em 2016, como era o mercado da contabilidade lá em 2016, gente, ninguém falava em simplificar as coisas. A contabilidade era feita por homens héteros brancos que estavam pouco se lixando se você estava começando a empreender ou não. As mensalidades de contabilidade eram super altas, o que dificultava o acesso de pequenos empreendedores a um trabalho de qualidade, bem feito. Isso tudo me fez pensar que realmente eu comecei na hora certa. Em 2016 eu comecei a Love Accounting, em 2017 eu decidi dedicar 100% do meu tempo a ela e você não encontrava nada parecido com a Love no mercado. É uma empresa completamente focada em atender pequenos empreendedores, pessoas que estão começando, pessoas que têm negócios e querem melhorar, querem ser prósperos, querem entregar valor para o mundo, né? Então, a gente não ouvia falar sobre isso lá em 2016, 2017. Hoje a gente tem sim outras opções, contadores mais descolados, falando de contabilidade de uma forma mais simples, mais atrativa, mas nada disso existia antes da Love Accounting. O que eu quero te dizer com tudo isso? Empreender muda vidas. Entender que ter um CNPJ é parte desse processo do empreendedorismo vai fazer com que você cuide dele muito melhor e que você consiga se organizar, fazer as coisas que você precisa fazer o que tem que ser feito todos os dias, para que você possa tirar o seu sonho do papel. Empreender mudou a minha vida, mudou a minha história. Hoje, 8 anos depois, eu sustento a minha casa, a minha família, a minha filha, com o trabalho que eu tenho aqui na Love Accounting, com as coisas que eu comecei, com aquela pequena reunião com a minha primeira cliente, Marina. Um beijo pra você, meu amor. Minha cliente até hoje, gente. Marina foi minha primeira cliente. E eu tô aqui. É possível. A gente passa por milhões de coisas durante o caminho do empreendedorismo. Mas empreender transforma a sua vida. E vou te falar mais. A contabilidade afetiva transforma o seu negócio. Transforma a forma como você lida com o mundo.
Eu tenho certeza que aqui nesse canal você vai encontrar dicas, conteúdos, muitas coisas importantes para sua empresa, mas você vai encontrar acolhimento. Você vai encontrar uma pessoa aqui. Eu sou a pessoa por trás da Love Accounting. Aqui não tem robô. A gente usa sim ferramentas, tecnologia para poder atender da melhor forma os nossos clientes. Mas as soluções são únicas, pensadas para cada pessoa, para cada uma das mais de 500 empresas que já passaram por aqui nesses 8 anos. Passaram por aqui pessoas procurando consultoria, mentorias, acompanhamento mensal e toda uma gama de trabalho que eu pude entregar com todo o meu amor. Deu tudo certo o tempo todo? Claro que não. Relações acabam e clientes vêm e vão, é normal. O que eu quero te dizer com esse vídeo, contando pra você quem eu sou, é que dá pra gente ser muito feliz empreendendo, mesmo quando a vida tá difícil. Esse vídeo quer contar pra você como foi a trajetória da Love até aqui. Mas tem uma pessoa empreendendo aqui por trás da Love, e essa pessoa sou eu. Prazer, Mari Salles.